Muito bem, você está pronto então para nos acompanhar nesta aventura tão maravilhosa? Sim, nós sabemos que a aventura com o Senhor é algo tremendamente maravilhoso. É algo que muda a nossa vida. É algo que marca a nossa vida de uma maneira tão tremenda. Está conosco hoje a Márcia Marísia. Ela me corrigiu. Não é Marísia, Marísia. Tudo bem, Márcia? Tudo que ótimo. Bom tê-la aqui conosco no nosso programa. É uma honra. Amém. Muito obrigada pelo convite. Ok. Márcia, nós queremos saber assim tudo como que foi a sua experiência na África. E sabemos que você foi ensinar as mulheres africanas lá do Congo a fazerem pão. Há também outros usos da mandioca, fazer rosca. E como nasceu essa experiência, como nasceu esse desejo de ir até a África? Como foi? Então, o desejo mesmo nasceu de um convite, né? Quando nós estávamos em Israel comentando, né, da trajetória de trabalho da minha vida, que começou lá quando conheci o Hélio Valadão, seu irmão, né? E com o Hélio eu aprendi a fazer pães da Pão e Companhia, que foi um tempo assim maravilhoso, algo que eu nunca tinha feito antes, depois de tantos anos trabalhando como secretária executiva. Eu fui me aventurar, né, através de um convite do Hélio, e aprendi a fazer pães. Então, aquele gosto, né, que a gente estava compartilhando lá na África, aquela maravilha que eu sinto em manipular, em fazer os pães e oferecer para as pessoas, aquilo a gente conversando, você me disse, a Suzy também estava presente nessa viagem, você me disse: Márcia, você precisa ir ao Congo ensinar as mulheres. E aquele convite foi assim, foi tão bem aceito no meu coração que eu não esqueci daquilo mais. Cheguei em Belo Horizonte, cheguei no meu trabalho, cheguei na minha família e contava para as pessoas: eu vou ao Congo ensinar as mulheres a fazer pães. Era tudo desconhecido, né? A gente não sabia nem o que tinha lá de matéria-prima. Nem tinha ideia do que seria, né? Nada, né? Era assim, era uma aventura, como a gente está chamando hoje, né, a matéria. Então, eu fiquei com aquilo no coração. Eu acho que todo convite, quando ele tem essa receptividade no coração, né, Deus abençoa. E era um projeto de Deus. Tanto foi que as coisas fluíram, deu tão certo, né? Eu tive, em todo o tempo que antecedeu a viagem, eu fiz planos. Eu fiz planos financeiramente, eu sonhei com isso, sonhei literalmente, eu sonhei mesmo com o que eu vi com esta lá. Aventura. Sonhei. Então, as pessoas riam muito quando eu falava, eu vou... Me convidavam para alguma viagem, falei assim: mas antes eu vou ao Congo ensinar as mulheres a fazer pães. Mas eram tantas pessoas que riam desse projeto, achavam-se absurdo, né? E no Congo, né? E quando a gente começou a preparar, né, que a pastora Suzy entrava em contato com o pastor Kitia, né, que foi o pastor que nos recepcionou lá no Congo, ele disse: material, ingredientes? Não sei de nada, não sei de nada disso que tem aqui. Então eu sabia que tinha uma boa mandioca, que eu ia desenvolver um trabalho com a matéria-prima deles. Pelo menos a mandioca você tinha certeza que ia encontrar. Eu tinha certeza, e eu adoro trabalhar com a mandioca, né? Aí fiz pães nas nossas reuniões que antecederam, que até foi na sua casa, né? Já levei alguns pães de mandioca e procurei, assim, trabalhar com a nossa mandioca, que por sinal, é inferior à deles. A deles é muito mais saborosa. Aí, quando eu cheguei lá, né, com toda expectativa, com toda aquele sonho para colocar em prática, né?
foi difícil explicar para o pastor o que era o fermento, o que era farinha de trigo. Ele não tinha conhecimento disso. Eles não têm supermercado, o local é muito pobre. E Calemi, né, que é a cidade, é o povoado onde nós ficamos, era incrível. Até nós duvidávamos que fôssemos encontrar fermento e farinha de trigo. E no dia que consegui explicar o que era, tinha um lugar, no lugar de 95 mil habitantes, né, Calemi, né? Sim, sim. Tinha um lugar que se fazia um pão rústico, sabe? Não é muito saboroso, é um pão assim que não tem nada a ver com os nossos pães. Mas aí a gente encontrou lá o fermento a granel e a farinha de trigo a granel e o óleo. O óleo vinha num saco plástico e a farinha de trigo também, vendia daquilo. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. A farinha de trigo era maravilhosa, muito melhor do que a nossa farinha de trigo, por incrível que pareça, num lugar daquele muito pobre. Tudo em Calemi é vendido na rua. Não tem aquele lugar que você vai e faz aquela compra, sabe? Então você compra tudo picadinho nas bancas, pelas ruas afora. Então, são expostos, não é? Nas calçadas, nas ruas. São, no meio daquela poeira toda, né? Mas a farinha de trigo e o fermento a gente achou nesse lugar que fabricava os pães. E eu tinha levado, uma amiga me deu 7 tabuleiros, que foi assim o deslumbre da mulherada. As mulheres estavam numa expectativa maravilhada. No dia que eu reuni as mulheres, que eu dei uma palavra para elas, quando eu falei que ia ensinar a fazer pães, elas vibraram tanto, que começaram a louvar, a dançar, sabe? Aquela coisa aquela receptividade linda, se vestiram bem para a aula de pães. E a aula foi no meio da rua. No meio da rua. No meio da rua. Uma coisa interessante, nós vemos como que o povo na África, principalmente os lugares onde eu conheci, onde eu estive pessoalmente, como é um povo alegre, como que tudo é motivo de festa. Sim.